Olá a todos, nesse vídeo vou demonstrar como baixar e instalar o Action Crypto Signals, o mais novo produto da família Action Crypto Bot. Ele é um bot exclusivo para sinais, ou seja, ele não faz análise, não faz nada, ele apenas obedece os sinais que são enviados para ele. E com isso ele faz as operações, porque os sinais têm um ponto de entrada e os possíveis alvos para a saída, assim como o stop loss. Então, assim que ele recebe um sinal automatizado de algum grupo parceiro ou algum sinal enviado via Telegram ou colocado manualmente nele, ele começa a monitorar essa moeda e fazer as operações de acordo com o mercado. Bom, vamos lá. O primeiro passo é baixar ele e configurá-lo. Para baixar é no www.actioncryptobot.com.br/signals.html. Após entrar no site, vai aparecer a tela. Você clica em Download. Você faz o download da versão. Salva. Aí você executa o instalador, vai depender do seu browser, né? Se você tem algum antivírus, pode ser que ele bloqueie a instalação por ser um arquivo novo, um arquivo baixado da internet. Então, isso aqui pode variar um pouco de máquina a máquina, mas em resumo os passos é esse. Os passos são esses. Você baixa o arquivo e clica em executar. Ele vai aparecer o fornecedor, que ele é assinado digitalmente pela minha empresa. Executa. Só mais um momento. Ok, aí agora é só avançar e instalar. Ele tem um atalho na área de trabalho. Aqui já vou executar o programa direto. Aqui ele tem um termo de uso. Eu vou aceitar o termo de uso. Interessante todo mundo ler. Ok, após o bot estar instalado, e essa é a cara que ele irá apresentar. Ele pode ter até 12 moedas rodando simultaneamente, né? Cada moeda entra nesse espaço que eu chamo de slot, ou seja, são 12 slots. Ele traz o seu saldo Bitcoin, obviamente aqui não trouxe porque eu ainda não integrei com a minha exchange, vou integrar, né, colocando a API aqui. E agora eu vou mostrar nos ajustes quais são as configurações que existem nele. Ajustes. Aqui você coloca a sua API Key e Secret Key, que você pega na Exchange. Se clicar aqui nesse botãozinho azulzinho aqui, ele abre um tutorial curto ensinando como fazer essa integração. Avisar pelo Telegram. Esse aviso pelo Telegram é uma integração com o Telegram, no qual todo sinal que chega, ele te avisa que ele está operando em alguma moeda. Você também pode mandar alguns comandos via Telegram para o robô. Esses comandos podem ser vistos aqui no botão ajuda. Aqui tem todos os comandos Telegram. Também tem um tutorialzinho, se você clicar aqui, um tutorialzinho curto, nos 2 minutos, ensinando como fazer essa integração. Aba de sinais. Aqui seria a configuração do robô. Quantidade a ser comprada por slot. Como eu expliquei, cada espaço desse é um slot, então tem 12. Então você tem que colocar o valor que seria por slot. Vou dar um exemplo. Digamos que você tenha 0.01 Bitcoin, no caso. 0.01. Vou dividir por 12. Seriam... Não, o valor ficou muito baixo. 0.1 Bitcoin. Vou dividir por 12. Seria 0,008. Então você coloca aqui quanto você quer comprar por slot. Então, um exemplo desse, 0,008. Lembrando que o mínimo da Binance seria 0,001. Então, não adianta colocar menos que isso, que na Binance vai dar erro. Código de grupo de sinais. Aqui é o código que, após você assinar o seu serviço com algum grupo parceiro do robô que envia os sinais,
É aqui que você vai dizer esse código. Cada grupo parceiro tem um código único, né? Então você tem que pedir direto com o administrador desse grupo, ele vai te passar esse código. Mínimo de volume, esse é um filtro em que você especifica qual volume mínimo que você quer receber daquela moeda. Então, digamos, a moeda tem um volume diário de 5 bitcoins, ele vai entrar. Se estiver abaixo disso, não opera. Sinal não entra se atingir 2% antes. O que significa isso? Às vezes chega um sinal e a moeda já está num processo de alta. Então ele te protege de entrar num valor muito alto. Digamos que a moeda chegou num valor e ela já atingiu até o primeiro alvo. Então se atingiu e esse alvo for 2%, por exemplo, ele já desarma o sinal não entra mais. Compre imediatamente ao chegar o sinal. Também se refere a esse caso em que a moeda vem já um pouco acima do valor de compra. Se você quer entrar de qualquer jeito na moeda, porque sabe que aquelas moedas têm tendência de subir bastante, você marca essa opção. O que vai significar isso? Isso pode ser um pouco perigoso, então é por sua conta e risco. Mas enfim, marcando essa opção, ele entra no sinal, não importa o valor de compra. Pode ocorrer prejuízo? Pode, porque ele pode entrar num valor de compra já alto e de repente a moeda cair e ser estopado. Preço de compra, limite a mercado, preço de venda, limite a mercado. Não vou entrar em detalhes qual a diferença de limite a mercado, mas enfim, ele tem a opção separada. A saída pode ser tanto a ping-pong. O que é ping-pong? É que quando bate exatamente o valor do alvo, ele vende. Ou trailing stop. Trailing stop tem também uma explicação nos vídeos, né, do meu site, explicando como funciona o trailing stop no robô. Então também não vou entrar em maiores detalhes. Tipos de stop loss. Hoje o bot trabalha com até 4 tipos de stop loss. Quais são? Fixo. Fixo é exatamente a porcentagem de stop loss que vem do sinal. Às vezes vem 3%, 4%. Ele vai sempre usar essa porcentagem de acordo com o valor de compra. Móvel. Quando é o móvel, ele começa com a porcentagem que vem do sinal, mas vai subindo conforme o alvo vai subindo. Então, digamos, ele veio com 3% de stop loss. A moeda subiu 1%, ele sobe 1% desse stop também. Tem que cuidar porque às vezes o stop pode subir junto e ela acaba saindo antes. Dinâmico. Como funciona o dinâmico? O dinâmico funciona assim. Se você usa para sair, por exemplo, no terceiro alvo, tua saída é alvo 3. Então, bateu o alvo 1, a moeda, o teu stop vira compra. Bateu o alvo 2, o teu stop vira alvo 1. E bateu o alvo 3, mas ainda não saiu, por exemplo, você pode estar usando o trailing stop, teu stop vira alvo 2. Quando você marca como sendo sensível, o que acontece? É o meio do caminho. Então, vou dar um exemplo. Bateu o alvo 1, o stop é compra, permanece, isso não muda. Agora, bateu no meio do caminho entre alvo 2 e alvo 1, chegou na metade do caminho, o teu alvo 1 já vira o stop. Mesma coisa com o alvo 3. Está no meio do caminho entre alvo 1, entre alvo 3 e alvo 2, então o teu stop vira alvo 2. E o stop TS é relacionado ao trailing stop, ou seja, bateu no alvo, mas ainda não saiu pelo trailing stop, ele já automaticamente fica setado o stop com essa tolerância abaixo, ou seja, digamos que o alvo seja 1000 satoshis, bateu nesse valor, ele já seta um stop 0,35% abaixo, né? Ou essa tolerância que é colocada. Também há a opção de desativar o stop loss, caso você não use. Avançado, diminuir tempo de leitura. Eu não recomendo para quem tem máquina pouco potente ou usa na nuvem. Esse tempo de leitura ele diminui o tempo de leitura de 1 segundo pela metade, né? Mas eu não recomendo quem usa máquinas pouco potentes porque pode ocasionar alguns erros. Alvo para a saída do sinal, você pode deixar alvo 1, ou alvo 2, ou alvo 3. Ou seja, ele vai sair apenas nesse alvo, 100% da moeda comprada daquele sinal. Agora, se você quiser usar saídas parciais, você pode. Você marca aqui saída parcial e você coloca, por exemplo, eu quero 50% da moeda saia no alvo 1, 30% saia no alvo 2 e 20% no alvo 3. Ele tem que fechar o 100%, certo?
Você também pode deixar 50%, 50% e 0. Ele vai aceitar. Então você pode usar 2 alvos só também. O que tem que cuidar nisso aqui? Como o mínimo da Binance é 0,001 Bitcoin para saída, para a operação, se você usar um valor muito baixo aqui, ele pode acabar ficando menor que 0,001, por exemplo, no alvo 3. Então tem que cuidar isso. Você tem que usar um valor um pouco mais alto aqui na quantidade de ser comprada para ele poder separar nessas parciais. Também, o que vai acontecer, por exemplo? Chegou no alvo 1, vendeu. Ele vende os 50% da moeda comprada. Chegou no alvo 2, vendeu. Ele vende 30% da moeda comprada. Mas não atingiu o alvo 3. O que vai acontecer com esses 20% da moeda? Se você não usa stop loss, ela fica rodando até atingir esse alvo. Se você usa stop loss, vai ser de acordo com o stop que está aqui. Se você usa o fixo, se a moeda retrair até o stop que o analista definiu, vai stopar nesse valor. Mesma coisa, móvel, dinâmico e stop TS, ou seja, de acordo com o teu stop. Se você definiu, por exemplo, stop dinâmico, como chegou no alvo 2, mas não atingiu o alvo 3, então provavelmente o alvo 1 será o stop. Bom, continuando o vídeo, vou mostrar agora como utilizar na prática o bot de sinais. Considerando que eu já tenho, que eu acabei de colocar minha API aqui em minha Secret Key, ele já está inclusive puxando o saldo Bitcoin livre. Na verdade eu não tenho Bitcoin livre, mas obviamente na sua conta teria que ter para ele poder funcionar corretamente, e sempre ter BNB também para pagar as taxas. Inclusive tem um alerta aqui. Eu no caso tenho aqui 0,77, né? Eu sempre recomendo ter pelo menos um para pagar as taxas. Agora eu vou linkar a um grupo de sinais. Obviamente esse código que eu vou colocar é um código de teste, né? Apenas vou fazer um teste mostrando como que funcionaria. Você teria que pedir com um admin do seu grupo de sinais o seu código para integrar com o robô. Mas esse código único você coloca nesse campo. Se você utilizar mais de um grupo de sinais, você separa por vírgula. E assim sucessivamente. Bom, vamos lá. Vou gravar e vou gerar um sinal como se eu fosse um grupo de sinal, ok? É apenas um demonstrativo. Ele vai chegar automaticamente no robô. Vou gravar. Agora vou enviar um sinal. Ele leva um tempo de leitura de pelo menos uns 10 a 15 segundos depois que o sinal é emitido do fornecedor de sinais, para ele começar a ler. Já chegou. Entrou a poly, foi o sinal de teste que eu mandei. Não sei se esses valores estão corretos, mandei apenas de teste mesmo, para mostrar como que funcionaria. Inclusive até bateu. Ele já comprou automaticamente, não fiz nenhuma operação. Ele entrou no slot automaticamente, também não fiz nenhuma operação. E agora ele vai tentar achar o alvo de venda, de acordo com a configuração que eu deixei lá. Eu deixei provavelmente como parcial. Então a partir daqui ele vai tentar fazer as vendas. Bom, eu pausei a moeda agora, clicando aqui no botão play pause, né? Vou dar um play novamente. Ele continua de onde parou, né? Eu posso pausar, ele pausa a moeda, aqui eu pauso individualmente as moedas, e nesse botão aqui eu pauso todas as moedas que estão rodando. Pausei. Ok. Por que eu fiz isso? Eu quero ensinar como tirar a moeda do slot. Por algum motivo eu não quero mais essa moeda no robô. Eu clico no ícone dela aqui, ele vai aparecer a opção limpar slot, ou seja, ela vai sair do slot onde está para deixar lugar para outra moeda, ou então limpar slot e efetuar ordem a limite. O que ele faz quando eu clico aqui? Além dele tirar da posição, ele automaticamente abre uma ordem na Binance a limite com o valor do alvo de venda, né? Para deixar lá até ser vendida. Obviamente, quando ele cria a ordem lá na Binance, o bot deixa de monitorar essa moeda. Então essa moeda não faz parte mais da responsabilidade do robô. Vou só limpar o slot aqui. Moeda tirada com sucesso. Um segundo e meio de eu enviar um sinal para o robô é via Telegram. Então eu não vou demonstrar aqui, mas vou só explicar. Recebendo um sinal no grupo Telegram, eu clico em cima do sinal ou via celular,
também seleciono o sinal e encaminho para o chat Telegram que está configurado com o robô, que seria esse chat que foi configurado aqui. Então, assim que ele receber esse sinal via Telegram, ele automaticamente entra no slot, como foi esse sinal automatizado, e começa a operar. Agora eu vou ensinar a terceira maneira de embutir um sinal no robô. Você clica em estratégia, tem que ser um slot que esteja vazio, que não esteja nenhuma moeda rodando. Então eu clico em estratégia, escolho a moeda, por exemplo, a própria Poly, né? Dou um tab, ele sai do campo. Como eu não digitei se é BTC, USDT nem nada, ele automaticamente traz BTC. Mas se eu quiser usar uma USDT, eu coloco, por exemplo, XRP, USDT e dou um tab, ele sai do campo. Certo, vamos voltar para Poly. Dou um tab, ele já traz o preço atual. Se eu clicar aqui, ele já joga como preço para compra, mas eu posso definir o preço que eu quero de acordo com o sinal. Aqui eu coloco a quantidade de Poly que eu quero operar. Se eu não saber qual quantidade que é, eu posso clicar nesse íconezinho aqui para converter. Por exemplo, quantos Bitcoin eu quero em Poly? 0,001, por exemplo. Ele automaticamente já calcula 39 Poly, de acordo com a cotação atual. A saída em ping-pong ou trailing stop. O preço para venda. O preço para venda eu posso usar esse slide aqui, ó. Por exemplo, eu quero 4%. Certo? Seria entre o 3 e o 5, 4%. Ele já calcula automaticamente. Se eu quero usar stop loss, eu também posso usar que eu quero 5%. Ele automaticamente já calcula. Eu posso digitar manualmente também, né? 2.400, tanto faz. E o tipo de stop, igual foi explicado no início do vídeo. É só gravar. Ele já está no slot e dou play. Ele vai fazer a operação de acordo com essa estratégia que eu setei. Já estava o preço de compra atual, então ele já acabou começando comprando. Muito obrigado por assistir o vídeo.